Olá, estou aqui com a Luciana Colucci, que deveria ter participado ontem da nossa mesa redonda sobre mulheres na literatura gótica, e tivemos problema técnico, mas a professora vai fazer essa participação, então, de forma offline. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, professora, participar do nosso SEG. Tenho certeza que as pessoas vão se sentir bastante impactadas com as ideias que você pode trazer, fertilizadas por esse conhecimento, porque Luciana Colucci é diva, é deus, é musa aqui do nosso SEG, né? Fazer a sua apresentação, então, formal, né? Professora Luciana Moura Colucci de Carvalho, ela possui graduação em Letras Português e Inglês pelo Centro Universitário Moura Lacerda, mestrado e doutorado em Estudos Literários pela Unesp de Araraquara e pós-doutorado pelas Universidades de São Paulo e University of Surrey. É professora associada do Departamento de Estudos Literários da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Tem experiência na área de letras, ensino, pesquisa, extensão e internacionalização, com ênfase em literaturas de expressão de língua inglesa, atuando principalmente nos estudos relacionados ao gótico e ao decadentismo. É fundadora e coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Estudos do Gótico, Sandra Guardini Vasconcelos. Integra os grupos de pesquisa Estudos do Gótico e Percursos Literários Inglaterra-Brasil. A fala da professora, que integraria a mesa, então, Mulheres na Literatura Gótica, intitula-se Virginia Woolf, Flanando pelas Sendas Góticas. Professora, é contigo. Muito obrigado novamente. Olá, Márcio, muito boa tarde. Eu já fiquei constrangida com a chamada, né? Você realmente é um lorde, sempre uma pessoa delicadíssima, e já antecipo meus agradecimentos por toda a ajuda ontem, né, com a parte de informática, mas infelizmente não foi possível resolvermos. Aproveito também para agradecer ao convite, uma gentileza de vocês, né? E também por essa organização primorosa do quarto SEG, que começou aqui na cidade de Uberaba, a cidade das águas cristalinas, e uma região muito ancorada nos mistérios, nas fantasmagorias. Então tivemos um início histórico, né, em termos da história, excelente. Estamos continuando aí com vocês e as bruxas, né, da região de Floripa. Então, essa organização sua, né, do colega Daniel Serravale, de toda a comissão que trabalhou, né, dentre os alunos, a comissão administrativa, a comissão científica, né. Agradeço também todos os meus colegas do grupo do Gótico, em especial o nosso líder, né, o Júlio França, e também não poderia, como todos os colegas têm feito, de deixar uma pequena consideração doída, né, mas necessária ao nosso colega Fernando, que dentre os membros do Gótico, ele é conhecido como Conde, devido à sua gentileza e à história da sua família. Então, como Cláudio Zanini ressaltou na abertura da revista Organon, né, que tinha sido pensada por ele e pelo Fernando, né, a partir do Fernando foi muito cedo e, infelizmente, muito inesperada. Então, fica essa pequena homenagem para ele. E como estávamos, Márcio, falando anteriormente, eu não pude, né, apresentar com as minhas colegas queridas, né, a Jack e a Renata, mas deixo aqui a minha fala no sentido, não exatamente de fazer uma provocação, mas de pensarmos na Virginia Woolf como uma escritora, com tudo que nós já sabemos, né, uma mulher à frente do seu tempo, em termos não só da sua escritura ficcional, mas da sua ensaística, da sua política, né, da sua inserção como mulher no mundo das artes, da pintura, da literatura, enfim, mas pensarmos nessa Virginia Woolf também, que tem uma certa admiração pelos estudos do gótico, né? Uma mente privilegiadíssima,
né, que vai trazer, entre a sua grande produção ensaística, que tem sido cada vez mais estudada, uma série de textos que refletem sobre as questões literárias, as questões da arte, mas também sobre as questões do gótico. Então, é nesse sentido, do gótico, do sobrenatural, de Horace Walpole, então é nesse sentido que eu me senti motivada para trazer essas ideias e compartilhar com vocês. E como sempre a gente espera, né, que seja algo interessante e que tenha lá o seu fundamento, né? Mas o primeiro momento que eu comecei a pensar em Virginia Woolf conectada com a questão do gótico, claro, foi, como eu disse anteriormente, pela aproximação da leitura da sua ensaística. E eu acabei cruzando com dois excertos que ficaram ali falando na minha cabeça, aquele diabozinho, né, cutucando, falando, olha, presta atenção nisso. E esses excertos são os seguintes: ou somos homens, ou somos mulheres, ou somos frios, ou somos sentimentais, ou somos jovens, ou estamos envelhecendo. De qualquer forma, a vida é uma procissão de sombras. Cheguei a um ponto. A vida é uma procissão de sombras. E cá estamos pensando não só nesse contexto contemporâneo da pandemia, essa coisa que aparentemente, né, seria insólita, mas que acabou se convertendo, né, em algo extremamente concreto, ameaçador, mas eu penso na época da própria Virginia Woolf, que passa pela experiência da Primeira Guerra, né? E depois o conto especificamente que eu vou analisar, que é The Lady in the Looking Glass, que em português ficou a tradução de A Mulher no Espelho, né? Uma reflexão, publicado em 1929, também um momento bastante conturbado, né, em relação aos acontecimentos em Nova York, né, a bolsa cafeeira no Brasil. Então nós estamos sob o impacto de diversas sombras, né? As sombras literárias que se iluminam com a chegada do modernismo, as sombras do tempo histórico, os tempos sombrios, né, que cá estamos novamente lidando com essa situação. Mas nesse escopo todo dessas sombras, a Virginia Woolf tem uma citação que eu gosto muito. Ela diz que a gente tem que ser atrevido, tem que ser corajoso. E também em um de seus ensaios, eu leio o seguinte: e se pudermos imaginar a arte da ficção bem viva e presente em nosso meio, ela mesma há de pedir, sem dúvida, que a provoquemos com transgressões. Provoquemos com transgressões. Como pedirá que a respeitemos e amemos, pois assim sua juventude se renova e sua soberania estará garantida. Longe de mim provocar Virginia Woolf, muito ao contrário, eu estou aceitando o convite dela, então, para relê-la, né, pensar essa escritora nessa questão do gótico. E aí eu retomo uma questão importante, que é essa questão das sombras, né, do espelho, dessa antítese interessante, muito inerente ao homem, né, entre o claro e o escuro, isso permeia toda a literatura. E na escritura de Virgínia, né, então a gente tem aqui, para citar rapidamente, aqui, e dois textos, né, dois romances de que eu gosto muito, que é O Quarto de Jacob e Rumo ao Farol, né, que estão impregnados dessa questão das sombras, né, que permeiam a nossa vida, dessas fantasmagorias todas que nos assombram, né, aí um pouquinho de Victor Hugo, né, do momento que a gente nasce, né, do momento do berço até o sepulcro. Então são essas imagens, né, essa questão dessa vivência noturna que nós temos em meio ao caos da vida, que me chama muito a atenção na obra dela. Mas aí fica essa questão, né? Como pensar o gótico em Virginia Woolf?
E aí eu remonto às falas, né, dos queridos colegas Júlio França e Cido Rossi, que aqui eu vou tratar apenas de uma dos eixos da maquinaria gótica proposta, né, por Walpole. Então, eu vou tratar da questão do espaço e o espaço coordenado com seus ornamentos, né, com todo o seu mobiliário, e como que essa junção entre espaço, até na sua concepção um pouco de cinema, um pouco de teatro, né, no sentido de ser tridimensional, né, que considera a sua faceta de cenário, a sua faceta de sonoplastia, a sua faceta de iluminação, como que esse espaço mantém um diálogo de homologia com a personagem. Então, esse é o eixo que eu passo a tratar, como esse plano espacial ele é importante na esfera gótica, e a Virginia Woolf, mantendo os pés, claro, muito bem plantados na questão do realismo, da necessidade do realismo do veio literário, como ela vai manipular essa questão. Então, antes disso, né, aí eu gostaria de citar os textos que ela faz essa discussão a respeito, então, do sobrenatural, do gótico, né? Então, nós temos romance gótico, o sobrenatural na ficção, e um ensaio que eu acho brilhante sobre Horace Walpole, que, inclusive, ela já utiliza os termos, né, dandy e queer, e que depois nós temos o ensaio da Sontag, em 1964, Notes on Camp, que vai justamente trazer a figura de Walpole, entre outros, moldada nessa faceta de Camp. Então, a Virginia, né, Woolf, arguta, observadora, crítica, ela já antecipa isso na sua crítica. E, claro, como ela mesma coloca, ela não vai buscar nenhum cadáver, né, nenhum conde desaparecido, barão enterrado, alguma coisa nesse sentido. Então, o que ela vai trazer? Essa questão do fantasma, da fantasmagoria associada a esse conflito que nós temos interno, como eu já disse, né, entre sombra e luz. De que maneira essas sombras nos acompanham, né, e de que maneira que elas trabalham, aqui no caso, né, da personagem da mulher no espelho, a Isabela, como que é o encontro dessa personagem, né, com a sua própria imagem no espelho. Como é que nós temos um eu homogêneo, que passa para um heterogêneo de um duplo, mas tentando resgatar o seu homogêneo. E aí, olha, veja só, são muitas ideias que nascem, né, desse meu pensamento. E quando eu falo, quando eu penso nessa perspectiva do duplo, da narrativa gótica, da maquinaria gótica, e a presença do mito do duplo, essa questão, o espelho, né, o Narciso, a gente, com a gente mesmo ali no espaço circunscrito, né, a gente está sozinho, eu me recordo imediatamente de um ensaio da professora Sandra Guardini Vasconcelos, em que ela coloca o seguinte, né, falando sobre a narrativa gótica. A oscilação entre os polos da realidade e da fantasia opera, na verdade, na fronteira entre as miudezas da vida cotidiana e o território nebuloso do mito. Daí, Márcio, meus colegas e tudo, eu fiquei tentando juntar tudo isso, né? O gótico, o espaço, o espelho, o mobiliário, e comecei a trabalhar nessa perspectiva exatamente que a Virginia Woolf se apropria de
de um topóide da maquinaria gótica, essa questão do espelho, e como ela subverte isso, né, essa questão para trazer para essa perspectiva de um realismo, de algo que se encaixa perfeitamente dentro daquele momento, né, em que ela está vivendo, e que vai trazer contornos modernos para essa questão do gótico. Embora aqui, eu sempre converso com a Renata Filipov, né, sobre isso, que nós gostamos do gótico muito clássico, né, do Walpole Castelo, né, o fantasma, mas aqui realmente é uma outra dimensão. Né? E acompanhando a mesa dos colegas hoje pela manhã, né, de ficção utópica, distopia e pós-apocalíptica, a gente viu tanto que o espaço marcou presença. Né? Então, a Virginia Woolf vai trazer, né, esse trabalho espacial que é monumental. Né? E aí, eu peço licença agora para ler uma citação, né, alguns trechos, alguns excertos do conto, justamente para a gente pensar espaço, mito, mobiliário, né, o que nós temos a tradição do gótico, né, a moda de Walpole, e como a Virginia Woolf, né, com uma habilidade impecável, ela vai transformando, ela vai dando novos contornos para essa espacialidade. Então, o conto A Mulher no Espelho, uma reflexão publicada em 1929, apresenta aqui o excerto. A casa estava vazia. A quem se sentasse ali, se estivesse sozinho na sala de estar, sentia-se como daqueles naturalistas que, cobertos de gramas e folhas, põem-se de bruços a espreitar o movimento livre dos animais mais assustadiços, texugos, lontras, martins pescadores, guardando distância. Naquela tarde, o cômodo se achava cheio de tais criaturas assustadiças, luzes e sombras, cortinas a ondear, pétalas a cair, coisas que, ao que parece, nunca acontecem quando há alguém a observar. A velha sala de campo, silenciosa, com seus tapetes e consolos de lareira de pedra, suas estantes de livros bambas e seus armários de laca vermelha e dourada, estava cheia de tais criaturas noturnas. Elas vinham piruetando pelo chão, pisando delicadamente com passos suspensos e caudas abertas, debicando com bicos alusivos como garças ou bandos de elegantes flamingos cuja cor rosa houvesse esmaecido, ou pavões cuja cauda tivesse veios de prata. E havia fulgores e negrumes também, como se uma sépia tivesse de repente tingindo o ar de púrpura. O cômodo tinha suas paixões e cóleras, e invejas e pesares, que o dominavam e o agitavam, como se tratasse de um ser humano. Nada permanecia igual por mais de 2 segundos. Então, olha que interessante essa atenção ao espaço, no momento de vivência de Virginia Woolf, em que nós temos um privilégio da categoria tempo na literatura, a questão do monólogo, o interior, né? Essa questão da apropriação do fluxo de consciência transposto para a literatura, e como ela dá atenção ao espaço, que é hoje uma categoria extremamente valorizada e discutida. Então, até nisso, ela também já se antecipa. Por isso, né, não poderia deixar de concordar, tem que ser corajoso. E ela se atreve a trabalhar essa categoria também da narrativa. Então, a gente vê essa descrição do espaço como um espaço, de certa maneira, que realmente é uma personagem, né? Diz que está vivo, né? Os pesares, as sombras que agitam aquele espaço. Aqui, claro, nós temos o olhar de um narrador. E esse olhar, ele caminha mais um pouco, aqui
e eu peço licença para ler mais um excerto, porque essa questão de estar com texto literário, ele é fundamental para que até o meu pensamento possa fazer um certo sentido, né? Então, esse excerto diz o seguinte: no que tocava aos fatos, o fato é que ela era uma solteirona, que era rica, que havia comprado esta casa e colecionado com as próprias mãos, às vezes dos recantos mais obscuros do mundo e arriscando-se a levar picadas venenosas e contrair doenças orientais, os tapetes, as cadeiras, os armários que agora viviam uma vida noturna diante dos olhos da gente. Gente, aqui é uma delícia, né? É uma escritura poética, né? Esses noturnos, noturnos de Chopin, as paisagens noturnas do gótico, enfim, continuando. Às vezes, era como se esses objetos a conhecessem melhor do que nós que neles nos sentávamos, nelas escrevíamos, neles pisávamos com tanta cautela, impedidos de conhecê-la. E cada um desses armários havia muitas gavetinhas, e cada uma delas certamente continha cartas, atadas com laços de fita, salpicadas com raminhos de lavanda ou pétalas de rosa. Aqui continua esse trabalho cuidadoso com todo o mobiliário, com a espacialidade, esse desdobramento de um espaço que é benéfico, mas caminha para o maléfico, né? E nesse espaço, claro, há, sem sombra de dúvidas, aqui a figura mais importante, que é o espelho em si, um espelho que é italiano. Isso vem muito da tradição da filosofia do mobiliário do Edgar Allan Poe, que é necessário muito cuidado, né, na tessitura desses ornamentos, né? Como que eles aparecem. Não pode ser um espelho comum, tem que ser um espelho italiano, tem que ser um espelho dourado, que isso já faz, de certa maneira, uma retomada do que é antigo, né? De um passado ornamental, de um passado de antiquário, então, fundamental ao gótico nesse sentido. E aqui eu caminho para a última citação, que é justamente o final do conto. Vamos lá. Por fim, ali estava ela no vestíbulo. Ela quedou imóvel, ficou ao lado da mesa, ficou perfeitamente inerte. Logo o espelho começou a derramar sobre ela uma luz que pareceu fixá-la, que parecia uma espécie de ácido a carcomer o que era dispensável e superficial, poupando apenas o que era verdadeiro. Foi um espetáculo extasiante. Tudo se retirou dela: nuvens, vestido, cesto, diamante. Tudo quanto se havia denominado hipomeia e trepadeira. Aqui estava a dura parede subjacente, aqui estava a mulher em si, nua, ficou parada sobre aquela luz inclemente. E não havia nada. Isabela estava perfeitamente vazia. Não tinha pensamentos, não tinha amigos, não havia ninguém com quem se importasse. As cartas, por sua vez, não eram nada além de contas a pagar. Reparem que ali, parada, velha e macilenta, venenosa e estriada, com o nariz altivo e o pescoço enrugado, ela nem se deu o trabalho de abri-las. As pessoas não deviam deixar espelhos pendurados pelos cômodos. Olha que efeito ao final dessa importância do espelho revelando um avesso, né? O avesso que está vazio, né? Está esvaziado. E como faz sentido no momento contemporâneo, como muitos críticos e escritores, né? Aqui para citar somente dois, né?
Vargas Llosa e Lipovetsky, como eles têm colocado essa questão do circo contemporâneo, da ostentação, né? Mas, ao final, né, o que somos? Criaturas vazias, esse reflexo do espelho. Então, essa questão da espacialidade com esse mobiliário acaba se convertendo numa contranarrativa, que ela não deixa de ser, claro, uma contranarrativa mítico-poética, porque, inclusive, o final do conto, as pessoas não deviam deixar espelhos pendurados pelos cômodos, é um efeito circular, porque remete ao início do conto. As pessoas não deviam deixar espelhos pendurados pelos cômodos, assim como não deviam. Então, ou seja, nós temos esse movimento circular. Então, pensando nessa circularidade, nessa tratativa do espaço com o seu mobiliário, o seu requinte, né? Esse diálogo com Poe, esse diálogo até com Cecília Meirelles, né, no poema O Retrato, quando ela diz, né, em que espelho ficou perdida a minha face, eu entendo que nós podemos pensar, Virgínia, o Woolf se apropriando, né, de uma maneira extremamente inteligente, né, dentro de toda a capacidade intelectual que era peculiar a essa mulher notável, pensadora notável, né, que ela não pode entrar na seara do gótico a moda de Walpole, como ela mesma discorre, no que ela não está interessada, mas reconhece o valor de Walpole, e ela subverte tudo isso, criando esse texto. E eu escolhi um conto de propósito, né, para a gente prestar mais atenção à contística dela também, trazendo de uma maneira espetacular todas as sombras do eu, e expressando para a gente, sem sombra de dúvidas, também como nós estamos, né, perdidos nesse contexto todo, seja com guerra, seja com pandemia, nós estamos experimentando essa questão muito dolorosa dessa viagem a um eu interior, né? E esse eu interior parece que é perdido para todo o sempre. Então, eu aqui desenhei mais ou menos, né, dentro do tempo, não 27 minutos, do que seriam as minhas ideias de uma aproximação de Virginia Woolf com os estudos do gótico. Espero ter conseguido convencer vocês razoavelmente, e eu vou aproveitar esses minutos finais para retomar a minha homenagem ao meu colega Fernando, com algumas linhas que eu escrevi para ele. Não me abandonem em meio às figuras tristes. Não me abandonem em meio ao silêncio. Não me abandonem em meio ao silêncio eterno. Não me abandonem em meio ao cárcere sepulcral. Não me abandonem em meio aos vermes. Não precisam trazer o caixão. Não precisam trazer as velas, não precisam trazer as lágrimas, deixem-me apenas ir com o vento. Axé Motumbá Conde Fernando Monteiro de Barros. Márcio, colegas, todos os organizadores, muito obrigada. Não vou conseguir nem falar, porque meus olhos até encheram de lágrimas com essa linda homenagem que você fez para o Fernando. Tenho certeza que, no lugar onde quer que ele esteja, ele se sentiu bastante tocado com isso agora. Obrigado novamente. Muito provocativa, instigante sua fala. Tenho certeza que foi arejadora de várias ideias do público que está assistindo. E tenho certeza que essa voz, com essa tua gravação, a tua voz na internet, vai tocar ainda muitas outras pessoas. Obrigado pela generosidade, por ter aceitado esse convite. E a gente quis fazer um SEG que pudesse honrar, então, as origens lá do Triângulo Mineiro e as suas fantasmagorias. Um abraço, um beijo, a gente se vê. Tchau, tchau.